E aí, pessoal, como é que vocês estão? Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir desculpas pelo áudio, porque infelizmente o microfone que eu costumo usar, esse boi aqui, por algum motivo ele tá com um ruído bem chatinho de fundo. Então, infelizmente, a qualidade do áudio do canal vai ficar um tempinho aí prejudicada. Ou até eu descobrir, né, por que tá assim. E eu gostaria de agradecer a vocês por toda a paciência, pelos comentários que vocês deixam no canal de vez em quando. Eu não me dedico tanto mais a ele quanto eu gostaria, mas eu tô todo dia pensando em algo que eu gostaria de publicar, né? Então, assim, eu não sumi, mas como vocês devem ter visto nos últimos vídeos, praticamente todos os vídeos desse ano eu tô pedindo desculpa por não postar tanto quanto eu gostaria. Inclusive, eu já recebi convites de pessoas que eu admiro muito para fazer vídeos com eles e eu simplesmente não tenho tempo, né, para separar um tempinho e fazer algo mais elaborado. Então eu agradeço a todos vocês que estão apoiando, que mandam mensagens de vez em quando no Discord, que conversam, que interagem. Isso me deixa muito feliz e para mim mostra que esse canal tem algum propósito, né? E hoje eu vou falar sobre uma coisa que não é, eu ia falar que não é algo tão comum ao canal, mas envolve um tema que eu gosto de abordar aqui, que é teologia. Na verdade, é um tema que eu gosto de abordar, mas infelizmente eu não consegui fazer engajar no meu algoritmo, né? Acho que porque é um canal principalmente de matemática, né? Então quando eu posto algo sobre teologia, pode ser que desvie muito do tipo de conteúdo que o público busca. Mas ainda assim é um conteúdo que me interessa muito. E dessa vez, eu acho que é a primeira vez que eu vou ter uma interação com alguém do YouTube que. Vou fazer alguma referência de alguém do YouTube que tem mais propriedade nisso, né? Porque, por mais que eu goste de discutir sobre, eu não tenho nenhum tipo de formação, nada assim, sabe? E nesse caso eu vou falar do pastor César Rios, pastor luterano que eu acompanho já tem mais de um ano e admiro muito o trabalho dele. Ele faz parte dessa gama de canais assim underground que eu gosto de assistir. Eu acho, inclusive, que essa hoje em dia é uma das melhores coisas do YouTube, é você poder achar canais muito pequenos. No caso, o canal do Pastor não é tão pequeno assim, mas, assim, abaixo de 10 mil inscritos, sabe? Agora, se o Pastor tem mais que 10 mil, eu tô falando besteira, mas o que eu quero dizer é que esses canais pequenos, eles proporcionam a oportunidade de você conversar diretamente com o criador de conteúdo, né? Ao contrário de canais muito grandes. Mas, sem enrolação, por que eu tô fazendo esse vídeo? O pastor César Rios me respondeu em vídeo. Não foi um vídeo que eu fiz, mas ele me deu uma resposta de um comentário que eu fiz. E eu gostaria de fazer uma breve reflexão em cima daquilo que o pastor falou e agradecer a ele, né, imensamente pela resposta. No vídeo eu faço uma pergunta para o pastor, que é uma pergunta que eu honestamente acredito que todos aqueles que compartilham da fé cristã, e eu falo aqui da fé cristã porque eu não tenho muito conhecimento de outras fés, e eu imagino que outras fés não tenham a centralidade da sua fé, a centralidade na vida da fé, como algo essencial para a fé em si. O que eu quero dizer é que, enfim, daqui a pouco vocês vão entender. Eu fiz um comentário falando sobre as dúvidas que surgem ao longo da caminhada cristã, dúvidas essas que eu creio que são provações, mas para fins de entendimento geral eu vou chamar aqui de dúvidas, né? Que é basicamente você falar, e se isso aqui tudo está errado? E se Deus não existe? E se
isso é só uma ilusão e eu tô fazendo isso para me sentir bem, né, comigo mesmo? E essa é uma pergunta assim profundamente dolorosa para quem abraça a fé cristã na sua completude, porque a fé cristã, ela, por definição, exige uma entrega completa da sua crença e do seu ser, né? A partir do momento que você acredita no Evangelho, você acredita que ele é a única verdade, você acredita que todos devem ser alcançados por esse Evangelho, e você acredita que vale a pena viver e morrer por esse Evangelho. Se nós conseguimos fazer isso, aí é assunto para outro momento. Mas a verdade é essa. O evangelho exige tudo de você, porque ele vai entregar tudo. Essa é a proposta. E esse tipo de dúvida, ele então se torna uma dúvida que não é só será que ETs existem? Ela se torna, será que o sentido da minha vida tá certo? Né? Será que eu não estou vivendo para nada? Será que eu não estou vivendo um propósito sem, sem razão? Ou melhor, será que o meu propósito ele não é válido, né? Como Paulo diz nas suas cartas, né? Ele diz: se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Então isso já mostra uma característica da fé cristã, que ela não é uma fé de muleta, ela não é uma fé de complemento, né? Ah, de uma maneira mais secularizada, e aqui eu quero dizer o pensamento do nosso século, a gente vê a fé muito mais como um complemento para a vida. Algo que a gente usa para explicar algumas coisas que nos incomodam, ou então para refletir de vez em quando. Uma filosofia de agir com os outros, de como você interage com os outros, uma filosofia de como você interage consigo mesmo, com a sua família. Mas, como eu disse, a fé cristã ela não tem essa característica. Tanto que, se você perceber, os piores modelos de expressão do cristianismo são envolvidos com dinheiro, são envolvidos com ganância, com autoajuda, sabe? Acaba por se tornar uma amálgama de autoajuda e uma coisa que chama teologia da prosperidade, né? Que é dê para Deus e ele vai te dar em dobro. Que é o que essas pessoas aí da Universal, essas igrejas assim, elas usam para tirar dinheiro de pessoas que não poderiam estar dando esse dinheiro, né? Mas enfim, essa pergunta que foi feita, ela pode ser respondida de duas formas, e uma delas o pastor, ou melhor, as duas o pastor aborda. A primeira é uma abordagem filosófica, que seria você dizer, basicamente, a vida é bonita porque ela acaba, porque ela é efêmera. Mas, como o pastor disse muito bem no vídeo, o cristianismo não oferece essa resposta. Ele, na verdade, se recusa a aceitar uma resposta dessas. O cristianismo acredita que o fato do ser humano não aceitar a morte é uma expressão transcendental da vontade que ele tem de viver para sempre. É uma expressão de uma realidade transcendente. E esse geralmente é o tipo de resposta que a gente vai ver no meio mais pós-moderno, né? Você apreciar enquanto você ainda está vivo. Mas eu, desde sempre, nunca consegui aceitar esse tipo de resposta. Na verdade, ele é uma resposta que me dá mais angústia do que qualquer outra coisa, porque se eu penso que é só isso aqui, não existe propósito, né? Eu acredito que o cristianismo, no seu cerne, ele vai dizer que sem Cristo, o que resta é o desespero. Então não tem como você abraçar a fé sem você perder tudo se você perder a sua fé, entendeu? Se você perder a sua fé, você perdeu tudo. Você
vai olhar pro abismo, o abismo vai olhar de volta e você só vai encontrar desespero. É aí que obras como Dark Souls, alguns tipos de terror japonês, né, que tem essa pegada mais falta de senso de propósito, né? Acho que eles expressam muito bem, sabe, o tipo de sensação que dá você viver sem Deus, em especial sem Cristo. E aí tá outro ponto que o pastor fala, né? Não é só o fato de existir Deus, uma inteligência, algo maior que nos satisfaz. Achei muito bom que ele falou, inclusive, que se fosse assim, bastava a gente acreditar em ET que estava tudo bem. Mas não, a gente está falando aqui de Cristo, Jesus Cristo, o homem que viveu há 2000 e pouquinhos anos, que derramou o sangue dele em favor de muitos, e pelo qual, se você viver e morrer, você vai ter a vida eterna com ele, com o Pai e com o Espírito. Eu acho que você coloca muita coisa em jogo quando você assume uma fé que pede tanto, sabe? O problema é que se tornou algo tão efêmero, né? Você falar que tem fé, você tem vários, sei lá, influencers que falam que tem fé, mas você percebe claramente que é uma hipocrisia. Você tem tantas igrejas que tratam a fé também, né, como uma coisa boba, assim, sabe? E aqui eu não estou apontando de forma alguma como se isso fosse culpa de quem é descrente, de quem não compartilha da fé, sabe? Eu acho que isso é um problema muito mais cultural, interno, né? Pode até ser que pessoas de fora influenciem negativamente em relação a isso. Mas é que eu tô fugindo do tópico. A questão é que, como o pastor disse, mais pro final do vídeo, essa palavra chegou até você, o evangelho. No mínimo, você sabe racionalmente que essa palavra chegou a você. Você pode buscar e entender, e a partir do momento que você percebe que você é muito pior do que você imaginava, você pode se voltar para Cristo e pedir misericórdia para Ele, porque foi justamente para isso que Ele veio. Eu aqui recapitulei basicamente o vídeo, mas eu gostaria de trazer essa reflexão também para vocês, porque eu achei muito completa, muito bem feitas as observações que o pastor fez. E eu acho que muitos de nós sentem que essa finitude não é algo que deveria acontecer, sabe? C.S. Lewis fala sobre isso, né? Que isso é um dos pontos que apontam, né, para algo maior. Não necessariamente que apontam diretamente para o cristianismo, mas no mínimo dizem que, assim, sabe? Por que o ser humano quer transcender, sabe? Pode ter aí, você pode fazer uma explicação evolutiva, né? Mas eu acho que, no mínimo, é uma conversa interessante filosoficamente. E a gente é tão aficionado em ser eterno que, às vezes, a gente até define como ser eterno, como ser imortal, coisas que não são ser imortal, né? Você pega, por exemplo, alguns matemáticos, Pitágoras, ah, eu não vou me arriscar a falar outros, mas sei lá, Euler, e você pode até falar, eles são imortais. Olha, os conceitos que eles apresentaram podem até ser transcendentes, né? Até porque a matemática ela não muda. Mas eu acho que a partir do momento que você reflete um pouquinho mais, você já perde esse. A não ser que você admita que você está romantizando, né? Você entende que de fato ele não é imortal, né? Você não torna-se imortal a partir do momento que você deixa um legado eterno para a humanidade. E eu acho que se você é bem cru, bem honesto
com o mundo que a gente vive, você acaba percebendo quão assim, crua é essa realidade, sabe? Você não é imortal, você não vai conseguir transcender, não importa o que você faça, sabe? E é aí que começam a mudar as nossas prioridades, né? Porque a partir do momento que você acredita que a sua eternidade ela não está ancorada em você, né? Ela está ancorada em outro que é verdadeiramente capaz de ser eterno, é óbvio que as suas prioridades vão mudar. É óbvio também que você pode ser uma pessoa cética que acha que não há necessidade para eternidade, né? Não estou falando aqui que é impossível viver dessa forma, senão a gente não teria desenvolvimento do pensamento ateísta, filosofia que não seja teísta ou que não seja espiritual, né? Mas eu honestamente acredito que no cerne da realidade está isso, sabe? É esse desespero de é só isso daqui, sabe? Eu que tenho que fazer o meu próprio propósito. E eu não tenho todas as respostas, eu só queria apontar uma luzinha para vocês e falar, assim como o pastor falou, que se você for acreditar em algo que não é eterno, é como se você estivesse andando por aí no escuro com uma lanterna de bateria, de pilhas que já estão acabando. Uma hora vai apagar e você vai ter que achar outra lanterna ou outra pilha. É isso, pessoal. É uma pequena reflexão que eu queria trazer para vocês. Na verdade, em especial, é um agradecimento ao pastor César pela resposta do vídeo. Eu fiquei muito feliz de assistir. Inclusive, pastor, eu contatei o senhor no Instagram e eu já conversei com o senhor antes, então o senhor provavelmente não viu porque o nome é diferente, mas eu já contatei o senhor antes. Então, isso foi o caso do pastor estar assistindo meu vídeo, né? Mas é isso, gostaria de agradecer profundamente pela resposta. Pessoal, para vocês que estão assistindo, eu espero que isso tenha sido de alguma utilidade ou então tenha despertado algum tipo de curiosidade. Se você compartilha da mesma fé que eu, que isso tenha te edificado de alguma forma, ou então que tenha te encaminhado para uma edificação. Se você não acredita, mas se identifica minimamente com o que eu falei, considere estudar um pouco mais. Se você quiser, conversa comigo no Discord, conversa com o próprio pastor César, que ele é um cristão muito experiente, uma pessoa muito sóbria, muito sábia. E eu espero que todos vocês tenham uma ótima semana. Eu ainda tenho intenção de gravar outros vídeos, mas realmente não sei quando que eles vão estar saindo, tá bom? Pessoal, se você gosta do canal, considere dar uma olhada na minha lista de associados da Amazon. Tá aí na descrição. Você iria comprar um livro ou algum produto sem nenhum valor a mais. A questão é que eu ganho uma comissão em cima caso você faça essa compra, tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.